Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Eu estou, irmãos, muito feliz em poder, nesta noite, compartilhar uma palavra com os amados irmãos. Todas as vezes que nós subimos aqui neste púlpito para compartilhar a palavra de Deus, sentimos um misto de privilégio e de responsabilidade. Privilégio porque para um homem mortal, pecador, falar uma palavra conectada com o céu é um privilégio que não há um correspondente humano. E responsabilidade, porque o próprio apóstolo Paulo, ao analisar o seu dever para com o Evangelho, ele disse: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E anunciar o Evangelho corresponde a fazer notório todo o conselho de Deus. E ao me encaminhar nesta noite aqui para o templo, eu fiquei pensando na prestação de contas, quando todos nós, e aí eu me voltei para mim mesmo, comparecer perante o trono de Deus, quando seremos julgados. E eu fiquei pensando, em primeiro lugar, eu quero estar naquele grupo que o Senhor dirá: vinde, benditos de meu Pai. Ou seja, finalmente salvo. E em segundo lugar, não ser encontrado como um servo que omitiu algo que precisava ser entregue da parte de Deus, e por variadas circunstâncias da vida que nos trazem um peso psicológico ou psicologicamente forte, pode nos tornar pessoas vulneráveis e até mesmo omissas ao anunciar todos os aspectos do Evangelho do Senhor Jesus. Se eu pudesse, eu pregaria esta palavra sentado para se tornar mais uma conversa do que uma pregação propriamente dita. A propósito, nós colocamos esses copos com água para que os irmãos possam, em querendo, se servirem deles. E os nossos diáconos vão repor à medida que eles forem retirados. Então, os irmãos fiquem à vontade para tomar uma água durante esta ministração. O título, meus amados irmãos, que eu coloquei nesta palavra, que é uma palavra que todos nós precisamos, ou vamos precisar, às vezes mais cedo do que nós imaginamos. Eu coloquei como título: breve tutorial para viver de forma inteligente. O texto é da Epístola de Paulo aos Colossenses,
capítulo 3. Nós vamos começar lendo a partir do versículo 1. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando a vida, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Senhor, os nossos corações estão abertos para a recepção da Tua palavra. Preparados estão os nossos corações, então nós pedimos, dá-nos o ensino, a instrução, a revelação, a lavagem, a pureza, a santificação. A Tua palavra, Senhor, verdadeiramente nos purifica.
Dá-nos, Senhor, capacidade espiritual para transmissão, para recepção, para entendimento da Tua palavra. Dá-nos a revelação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, para qualquer crente, seja aquele que está apenas começando a sua jornada de fé, ou aquele que já está viajando com Deus, andando com Deus há um bom tempo, a Bíblia oferece esse tutorial do capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses, como uma caixa com diversas ferramentas para o nosso ensino, como um mapa, como um roteiro, para que todos nós tenhamos uma caminhada vitoriosa. Para acessar esta vida vitoriosa, que Jesus deu um nome técnico, ele chamou de vida abundante, uma vida de êxito, uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade, uma vida de saúde no espírito, na alma e no corpo. Basta viver de forma inteligente. Esta é a chave, este é o segredo. Viver de forma inteligente. E Deus, meus amados irmãos, quer que todos os seus filhos tenham uma vida vitoriosa. Agora, como falamos, uma vida vitoriosa é o resultado de, ou a consequência de, viver de forma inteligente. Uma vida vitoriosa não depende da sorte, do signo, do zodíaco. Uma vida vitoriosa não depende do lugar ou do tempo em que você nasceu, não depende da família onde você nasceu ou onde você foi criado, não depende do apoio de pessoas, não depende de políticas, não depende do apoio de governos, de universidades ou de empresas. Para acessar a vida vitoriosa, basta viver de forma inteligente. Nós estamos falando de inteligência espiritual, que é superior à inteligência intelectual, que é medida pelo QI, que é o quociente de inteligência intelectual, e também é superior à inteligência chamada inteligência emocional. E Deus projetou que todos aqueles que estão plantados na sua casa tenham um alto nível de inteligência espiritual. E para isso, o próprio Deus diz no Salmo 32, e versículo 8, que Ele mesmo, porque a dicção aqui é: diz o Senhor, eu o instruirei, eu o ensinarei, eu o aconselharei, eu cuidarei de você. Ele
Ele não vai terceirizar para anjo. Ele não vai terceirizar para apóstolo, para pastor. Ele diz: eu farei. Glória a Deus. Que privilégio. Aperte a mão da pessoa que está perto de você e diga: meus parabéns. Você é um privilegiado. Nós somos privilegiados, porque nós somos ensinados, nós somos instruídos, nós somos aconselhados, nós somos dirigidos, nós somos guiados pelo próprio Deus. Aqui não há terceirização. Jesus mais adiante retoma esta palavra e diz: aprendei de mim. Oh, aleluia. Diretamente de mim. Agora no versículo 9, do mesmo Salmo 32, Deus diz que o seu servo e a sua serva, eles devem ser mais sábios para entender, para compreender, para capturar a vontade de Deus para a sua vida, do que o cavalo e o burro o são para entender a vontade dos seus donos. Porque o cavalo e o burro, eles precisam ser controlados com freios e rédeas. E quando um burro empaca, alguém já trabalhou com burro aqui? Quando um burro empaca, irmãos, e você puxa o burro, e o burro não vai, e você amarra o burro, e o burro não sai do lugar. E se você amarrar um trator no burro, você vai puxar o burro por causa da força do trator, mas o burro não vai dar passos, o burro vai sair daquele lugar amarrado. E a Bíblia diz para mim e para você: não seja como o cavalo e o burro, porque eles precisam de freios e de rédeas. Tiago, no capítulo 3, versículo 3, diz: ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Ah, que cavalo bonzinho! Ah, que cavalo de coração quebrantado! Você é que pensa. Ele é bonzinho porque o freio está colocado na boca dele e dói e fere. E aí, ele obedece em tudo, porque o freio está na boca dele. Mas e se Deus não tivesse colocado esse freio na boca desse cavalo? E se Deus não tivesse colocado o freio na boca desse burro? Não tire os freios que Deus colocou na boca de um burro. Porque às vezes Deus coloca um freio na boca de um burro e nós ficamos com dó do burro. E queremos tirar o freio que Deus colocou na boca desse burro. Vamos ouvir esta mensagem, irmãos, com disposição espiritual, disposição psicológica para mudanças, orando em nosso espírito. Senhor, eu preciso de inteligência espiritual. Me livra do freio antes que o freio seja colocado na minha boca. Faça com que eu cresça em inteligência espiritual, porque o freio dói muito. Ao preparar esta mensagem, irmãos,
eu fiquei muito impressionado com 2 textos. Dentre outros, mas esses 2 textos me deixou muito impressionado. O primeiro é um texto em Provérbios, capítulo 26 e versículo 3, que diz assim: o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. E o segundo texto, esse me deixou muito impactado. É um texto no livro de Jó, capítulo 30 e versículo 11, onde ele diz o seguinte: agora que Deus afrouxou a corda do meu arco de guerra e me prova com humilhação, eles sacudiram para longe de si os freios diante da minha face. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei com temor e tremor, em outras palavras, com medo de Deus afrouxar a corda do meu arco de guerra e me provar com humilhações, para que os meus caminhos sejam melhorados na sua presença. Nós precisamos ter a mesma sensibilidade de Jó e saber o que está acontecendo e por que está acontecendo. Será que Deus afrouxou a corda do meu arco de guerra? Glória a Deus. Meus amados irmãos, diante disso tudo, nós, como crentes que somos, apesar de termos a certeza da nossa salvação, é preciso que voluntariamente e periodicamente nós façamos uma autoanálise para ver, para medir o nosso nível de inteligência espiritual. E é melhor fazer isso antes do freio? É melhor fazer isso antes da vara? É melhor fazer isso antes de Deus afrouxar a corda do nosso arco de guerra? Estou falando em fazer uma espécie de check-up espiritual e que deve ser feito rotineiramente e voluntariamente para que nós possamos reorientar os nossos corações e as nossas mentes, para que eles se tornem como o coração de Cristo e como a mente de Cristo, porque uma mente semelhante à mente de Cristo é uma mente inteligente, inteligência espiritual. Agora, assim como um check-up de saúde ajuda-nos a prevenir certas doenças por meio das informações que recebemos dos exames, e a partir daí, da realização de ações de prevenção, como vacinação, melhoria na alimentação, não coma isto, aquilo e aquilo outro, coma isso, isso e aquilo. Diagnosticar doenças já instaladas, porém ainda não manifestadas, como o alto colesterol, diabetes, hipertensão, câncer, doenças que o tratamento precoce das causas, antes do aparecimento dos sintomas,
esse tratamento preventivo ou precoce, ele tem, segundo os especialistas, um impacto positivo na saúde e na qualidade de vida da pessoa que fez o check-up. Da mesma forma, um check-up espiritual vai avaliar se o nosso nível de inteligência espiritual está no normal ou se o nosso nível de inteligência espiritual está abaixo do nível aceitável. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, e versículo 28, ele chamou isso de examinar-se a si mesmo. O salmista Davi, que escreveu ainda antes da descida do Espírito Santo, porque hoje com o Espírito Santo, examinar-nos a nós mesmos tornou-se mais fácil. Agora, o salmista que escreveu ainda no Velho Pacto, no Salmo 139, versículo 23, ele pediu uma ajuda externa quando disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O patriarca Jó, no capítulo 31, e versículo 6, nesse mesmo sentido, ele disse a Deus: pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha necessidade. Porém, meus amados irmãos, de nada adianta realizar uma avaliação de saúde, submetendo-se a um check-up, se após o conhecimento do estado de saúde, a pessoa não seguir as instruções, a pessoa não cumprir as metas reveladas pelo Espírito Santo. No texto que nós lemos, esses irmãos santos da igreja de Colossos, porque Paulo endereça a sua epístola no capítulo 1, versículo 2, dizendo: aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo que ouviu a respeito da fé deles em Cristo Jesus e do amor que eles tinham para com todos os irmãos, para com todos os santos. Porém, meus amados irmãos, esses crentes haviam perdido o foco da sua visão de Cristo em suas vidas. Então, o apóstolo escreve a eles, instruindo-os, ensinando-os pela revelação do Espírito Santo, para que eles pudessem reorientar as suas vidas, fazer aquilo que Paulo chamou lá em Romanos capítulo 12, de uma renovação da mente, pela transformação, pela metamorfose, pelo distanciamento dos valores, dos conceitos e do modus operandi do mundo. Realmente, irmãos, nessa longa caminhada de fé, em que tantas e tantas vezes nós temos que passar pela porta estreita, porque não é uma vez que nós passamos pela porta estreita e pronto, nós sempre temos que estar passando pela porta estreita e andando pelo caminho apertado. Há momentos que todo crente precisa se reabastecer, precisa se reconectar, precisa se reorientar com a vontade de Deus para a sua vida. E
E nesse texto em que o apóstolo escreveu aos Colossenses, que eu disse tratar-se de um tutorial a respeito de como o crente pode fazer para estar no centro da vontade de Deus e viver de forma inteligente. Então ele começa, dentre outras instruções, apresentando um checklist de coisas que devem morrer na vida do crente, em razão da nova vida, do novo estilo de vida, que é a manifestação da vida de Cristo na vida do crente. Aleluia. E ele começa esse checklist de coisas que devem morrer, primeiro com a imoralidade sexual. Satanás, ele sabe que Deus chamou o nosso corpo de templo do Espírito Santo e que esse templo não pode ser profanado. Quantos podem dizer amém? Segundo, impureza. E aqui não é só no aspecto sexual, é qualquer coisa ou qualquer parte de nossas vidas em que o nosso padrão de pensamento seja contrário ao revelado na palavra de Deus para as nossas vidas. Número 3, paixões. Quando, irmãos, qualquer coisa ou uma pessoa chega a um nível de importância que nos consome, nós entramos nesse estado de paixão. E esse estado de paixão, ele é contrário à palavra de Deus. Se isso está acontecendo na sua vida, dobre os seus joelhos, clame a Deus, peça ajuda. Maus desejos, número 4. Porque quando olhamos para coisas boas, para pessoas, eventos, qualquer coisa, com motivos contrários à vontade de Deus, à revelação das Escrituras, certamente, se isso não glorifica a Deus, já entramos nesse pacote de maus desejos. Número 5, avareza ou ganância, que diz ser idolatria. E aqui vem uma parte que seria rechaçada pelos pregadores da supergraça, mas aqui o texto diz que por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Até parece texto do Antigo Testamento, né? A seguir, ele diz que igualmente devem ser abandonadas, número 6, a ira, número 7, a indignação. Risque essa palavra do seu vocabulário, estou indignado. Com quê? A única coisa que pode nos deixar indignados é o pecado, nada mais. Indignado por quê? Por causa do pecado. Não tem nenhuma outra coisa que pode nos deixar indignados na vida, a não ser o pecado. Risque essa palavra do seu vocabulário. Maldade, blasfêmia, e essa última aí, que acredito que muitos de nós vamos passar vergonha agora só de ler. Linguagem obscena no falar.
linguagem obscena no falar. Não olhe para a pessoa que você falou uma palavra obscena, um palavrão, uma palavra maliciosa. Sabe aquelas coisas subreptícias? Aquela palavra que não é bem aquilo que está falando, que por detrás daquilo que está falando tem uma mensagem oculta, obscena. Não olhe para a pessoa, porque o Espírito Santo não quer fazer você passar vergonha. O Espírito Santo não quer fazer você passar vergonha, pois o Espírito Santo quer que você se arrependa. Linguagem obscena no falar. Número 11, mentira. O apóstolo disse: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Uma outra tradução diz: se é que, se é que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. E no versículo 12, aí ele diz: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados. Não perdeu a condição de eleitos de Deus e de santos de Deus e de amados de Deus. Revistam-se primeiro de profunda compaixão. O apóstolo está dizendo: seja mais sensível. Sensibilize-se mais. Segundo, revistam-se de bondade. Terceiro, de humildade. Quarto, de mansidão. E quinto, de paciência. Sexto, versículo 13, suportem-se uns aos outros. Sétimo, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também os outros. Aqui, irmãos, nós precisamos fazer uma distinção. Eu quero louvar a Deus nesta noite pelo privilégio de fazer essa distinção. Nós precisamos entender que onde quer que nós estejamos, nós vamos sempre nos deparar com comportamentos de outras pessoas que podem nos incomodar. Comportamentos que nós não gostamos, certas incompreensões, alguém que não nos cumprimentou e até virou o rosto ou fez de conta que não nos viu e virou as costas, que cumprimentou todos os que estavam conosco, mas não nos cumprimentou, que nós estendemos a mão para cumprimentar essa pessoa e ela puxou a mão para não nos cumprimentar. Então, o apóstolo Paulo nos disse que quando isso acontece na igreja, que nós devemos ser tolerantes. O apóstolo está dizendo que isso não é motivo de nós nos sentirmos ofendidos a ponto de precisar de perdão. O apóstolo está dizendo que nós devemos separar situações que precisam de perdão de situações que precisam de tolerância. Os irmãos estão entendendo? O texto fala em tolerância e fala
em perdão. Perdão é quando há ofensa. Nos demais casos, ele diz: suportem-se uns aos outros. Porque o homem espiritual, a mulher espiritual, ele não fica agastado por qualquer coisa. Ele não fica ofendido. Ele é tolerante com as pessoas. Ele é tolerante com as opiniões contrárias. Ele é flexível com os fracos, com os mal educados. Então, não é o caso dele se sentir ofendido e precisar de perdão para resolver aquela situação. Ele não se sente ofendido, ele é tolerante. Aliás, um dos aspectos que o fruto do Espírito produz em nossas vidas é exatamente a longanimidade. Chutou a canela dele, mas ele não parte para cima, ele não fica ofendido, porque ele é longânimo. Não é que ele tem sangue de barata, não é que ele é covarde, não. É que ele é longânimo, ele produz o fruto do Espírito. Oh, glória a Deus. Ele tem a mente de Cristo, ele tem o coração de Cristo, ele tem a nova natureza. O velho morreu, o velho morreu. Glória a Deus. Agora, se aquilo se agravar a ponto de se tornar uma ofensa, agora aí já é o caso de perdoar o ofensor. E o padrão é perdoar como Cristo nos perdoou. Versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A seguir, irmãos, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo vai nos instruir e vai nos ensinar como nós podemos viver como Deus quer que nós vivamos. Então ele diz que se nós queremos viver de forma inteligente, se nós queremos acessar a vida vitoriosa, nós devemos, em primeiro lugar, andar por onde Deus quer que andemos. E ele diz, em Colossenses capítulo 3, versículo 15, que a paz de Cristo seja o árbitro, ou seja, governe o coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Isso significa, irmãos, andar na vontade de Deus. Mas eu fiquei me perguntando, como nós podemos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida? Como nós podemos distinguir aquilo que é a vontade de Deus daquilo que é algo dos nossos sentimentos, das nossas emoções e dos nossos desejos? Porque a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17 e versículo 9, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Mas Deus diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações.
Agora, como podemos distinguir a vontade de Deus daquilo que é o sentimento, vontade, desejos ou emoções dos nossos corações? A resposta, irmãos, está no versículo 15. Glória a Deus. Está no versículo 15, que nós lemos agora. A Bíblia diz que desde o princípio, Deus falou com o seu povo muitas vezes e de várias maneiras, porque Deus fala pelo seu Espírito, Deus fala por meio do Filho, Deus fala por meio da sua palavra, por meio da oração, por meio de circunstâncias. Deus fala por meio do conselho sábio. O certo é que Ele revela a sua vontade para as nossas vidas. Porém, meus amados irmãos, aqui no versículo 15, eu quero que nós prestemos bem atenção nisso. O apóstolo nos mostra um método direto para que nós possamos entender se aquilo é o Espírito Santo que está falando ou não. Porque no mundo há muitas vozes, e a Bíblia diz que nenhuma delas é sem significado. Então nós corremos o risco de ouvir a voz do nosso próprio coração, de ouvir as vozes de outros seres humanos, ou de ouvir as vozes de demônios. Porque a Bíblia diz que às vezes os demônios se transfiguram em ministros de justiça e em anjos de luz. Mas aqui o versículo 15 aponta um divisor de águas, que é a paz. E essa paz, ela é instalada em nosso interior pelo Espírito Santo. Então, quando eu penso sobre aquilo, eu tenho paz. Até quando eu sou pressionado sobre aquilo, eu não me sinto pressionado, eu tenho paz. Agora, queridos, essa paz, a paz de Deus, ela não pode ser confundida com um simples estado de bem-estar emocional ou psicológico, porque a paz de Deus é uma profunda paz, é uma indestrutível tranquilidade da alma, haja o que houver. A paz de Deus está governando o nosso coração. Glória a Deus. A paz de Deus, ela começa com a convicção de que todos os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. E agora nós não temos que carregar qualquer culpa do passado, do presente ou do futuro, embora diariamente nós somos ilegalmente acusados pelo inimigo. Porque ilegalmente, porque o inimigo está legalmente impedido de apresentar acusação contra os escolhidos de Deus. Não deixe o inimigo acusar você. Aleluia. O sangue de Jesus Cristo perdoou os nossos pecados. E quando nós pecamos, nós confessamos, e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas injustiças. E então, o inimigo, ele está legalmente, de acordo com Romanos capítulo 3, 8 e versículo 33 em diante, ele está legalmente impedido de apresentar acusação contra os escolhidos de Deus. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Ninguém. Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Mas essa paz, irmãos, que ultrapassa todo o entendimento humano, ela tem um papel relevante para que nós saibamos se estamos ou não andando na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque essa paz, ela é o árbitro de nossos corações. Árbitro é aquele que é indicado para dirimir uma questão, é um juiz. E a Bíblia está falando que a paz de Deus é o juiz de nossos corações. Paulo, ao escrever também à igreja de Filipe, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 em diante, ele diz: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Uma outra tradução diz: sua paz conservará a mente e o coração de vocês na calma e tranquilidade. Então, você tem o direito de experimentar a paz de Deus, que é muito maior do que a mente humana pode compreender, e como consequência, manter mente e coração calmo, sereno e tranquilo. Glória a Deus. Então, ao tomar decisões, obviamente, nós podemos procurar um conselho sábio, nós podemos e devemos considerar as circunstâncias, olhar a palavra de Deus, orar. Porém, um texto aqui está dizendo que a resposta de Deus vem pela sua paz, e a sua paz é que nos mostrará como se sentir sobre aquilo. Ou seja, a paz de Deus estará guardando os nossos corações do engano do próprio coração ou de outras pessoas que até mesmo bem intencionadas, mas podem trazer orientações equivocadas, seja por si mesmas ou seja induzidas por demônios. E também a paz de Deus guarda os nossos corações da tentação de demônios. Mas a paz de Deus guarda também as nossas mentes, guarda o coração e guarda as nossas mentes. Ou seja, a paz de Deus vai nos mostrar como pensar inteligentemente, espiritualmente correto sobre qualquer coisa. E assim, meus amados irmãos, nós vamos avançar, nós vamos prosseguir de glória em glória rumo à vida vitoriosa, porque nós estamos pensando, vivendo e agindo de forma inteligente. Então o texto diz que a paz de Deus é o árbitro de nossos corações. E então nós vamos saber se estamos seguros dentro da vontade de Deus, ou se estamos vulneráveis. Como? Nervosos, ansiosos, sem dormir, porque não sabemos se estamos na vontade de Deus ou se estamos fora da vontade de Deus para as nossas vidas. Então Paulo diz que a paz de Deus guardará os nossos corações e também guardará as nossas mentes. Amém, irmãos? A realidade, irmãos, é que Deus está sempre falando conosco. Nós é que precisamos estar com os nossos ouvidos disponíveis, qualificados para ouvir o que Deus está falando. Então, se nós pretendemos viver como Deus quer que nós vivamos, para acessar a vida vitoriosa,
o nosso primeiro passo é andar por onde Deus quer que andemos. Em segundo lugar, para viver como Deus quer que vivamos, nós precisamos adorar como Deus quer que adoremos. O versículo 16 diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. O propósito da adoração é que nós possamos crescer em nosso conhecimento através da palavra de Deus habitando em nós. Em outras palavras, quando nós nos reunimos para a adoração, como nesta memorável e inesquecível noite, nós nos reunimos aqui para adorar. E obviamente, Paulo aqui está falando sobre adoração congregacional, adoração corporativa. Nós devemos fazê-lo com o desejo de ouvir uma palavra de Deus para as nossas vidas, com o desejo de descobrir o que Deus deseja de nós pessoalmente através da sua palavra. Há um hino na nossa harpa cristã que captura bem esse sentido. E esse hino diz: fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está para tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo para te servir. Glória a Deus. Durante a adoração coletiva, como este culto que nós estamos realizando nesta noite, nós podemos tirar deste culto algo positivo para as nossas vidas. Algo que vai fazer com que a nossa vida tenha uma guinada de 180 graus. Ou nada. Isso só depende de nós, de cada um de nós. A realidade é que Deus está sempre falando conosco. Agora, o texto do versículo 16, ele sai da parte teórica e ele vai para a parte prática da adoração. Na segunda parte desse versículo diz: instruam, ou seja, ensinem e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. A parte prática consiste em ensinar e admoestar uns aos outros com toda a sabedoria. Glória a Deus. O ensino e a pregação da palavra de Deus deve ser o centro, deve ser o ponto máximo da nossa experiência congregacional de adoração. E para isso, o nosso ensino e a nossa pregação, sejam os pastores, os professores, quem faz uma reunião no lar, tem que saber de 3 coisas. Primeira, o ensino deve ser bíblico. Obviamente, se o objetivo da adoração é ajudar-nos para que a palavra de Deus habite em nós ricamente, a instrução dada como palavra de Deus tem que ser palavra de Deus. Aí eu não posso pôr uma coreografiazinha? Pode. Aí eu não posso pôr um exemplozinho? Pode. Mas nós temos que saber que essa coreografiazinha, esse exemplozinho, ele não é para habitar ricamente nos corações. É só uma conversinha ali para ajudar em alguma coisa. Mas o que vai habitar ricamente nos corações, o que o Espírito Santo vai pegar e vai escrever no coração, é a palavra de Deus, é essa que vai habitar ricamente no coração. Não posso fazer uma ilustração? Pode, mas não é a ilustração
que vai habitar ricamente no coração. É a palavra de Deus que está destinada a habitar ricamente no coração. Além disso, irmãos, não há poder na opinião de um homem, nem mesmo de um pastor, de um pregador. O poder para mudar vidas vem da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus pode mudar pensamentos, mudar vida, renovar as mentes. Em segundo lugar, o ensino e a pregação da palavra de Deus deve ser apaixonado. Glória a Deus. A questão não é ter algo a dizer, por obrigação de dizer algo. A questão toda é ter algo a dizer, pela revelação do Espírito Santo. Eu creio que o maior pecado cometido pelos professores e pelos pregadores, domingo após domingo, é aborrecer as pessoas com uma palavra que não é revelada pelo Espírito Santo, porque durante a semana aquela pessoa não ficou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo apaixonada pelo ensino e pela pregação da palavra de Deus. Ela não ficou acordada durante a noite dizendo: Senhor, eu preciso da revelação, eu preciso da palavra. Em terceiro lugar, o ensino e a pregação devem ser aplicável. Porque, meus amados irmãos, a sabedoria tem tudo a ver com as coisas da vida. Glória a Deus. O foco da pregação da palavra de Deus não é um foco teórico. Para um foco teórico, nós vamos estudar filosofia, teologia e outras ciências relacionadas com a religião. A pregação da palavra de Deus deve nos levar a fazer algumas perguntas do tipo: e agora? E a partir de hoje? E agora? Como é que farei? Glória a Deus. Dentro da reunião congregacional, além da palavra de Deus habitar ricamente, há uma segunda parte: louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Então agora, nós passamos para a parte de louvores e de gratidão, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Há um texto paralelo em que o mesmo autor, o apóstolo Paulo, escreveu orientações praticamente idênticas a estas que ele escreveu aos Colossenses. Ele escreveu aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, que diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. E aqui nós vamos destacar 3 comportamentos importantes que devem acontecer no culto, individualmente
com cada um de nós. O primeiro é a importância da participação no canto. Quando o apóstolo Paulo diz, louvando a Deus, ele não está se referindo àqueles que lideravam o cântico, mas ele está se referindo a todos aqueles que fazem parte da congregação naquela reunião. O louvor congregacional é um louvor plural. No louvor congregacional não existem espectadores. Todos os presentes estão louvando a Deus. E Deus diz em Êxodo capítulo 34 e versículo 20, ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Salmo 116, versículo 12, diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O que darei? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Salmo 135, versículo 1, diz, louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Então, a participação no cântico congregacional é uma participação plural. Pede para alguém que senta perto de você te avisar quando você não estiver cantando. Quando toda a igreja estiver cantando e você não estiver cantando, fala para a pessoa, olha, já que nós nos sentamos perto, você me ajuda a lembrar se uma hora a igreja estiver cantando e eu não estiver cantando, me ajude a lembrar, porque eu não quero ficar excluído. Eu não quero ficar excluída do cântico congregacional. Aleluia. O canto congregacional é um canto plural. Segundo, a importância de fazer todos os esforços, porque aqui o apóstolo está dizendo que, como consequência da palavra de Deus habitar ricamente em cada um de nós, e que todos nós, assim, em sabedoria pelo poder da palavra que habita em nós, nós usemos uma variedade de canções para adorar o Senhor de forma coletiva. Salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Essas três palavras, meus amados irmãos, elas não são palavras sinônimas. Há aqui três formas, uma, diria, tricotomia musical de propriedades, cada uma de uma forma. Os salmos são textos bíblicos colocados na música. Muitos salmos foram escritos por Davi e por outros salmistas. Os historiadores dizem que alguns cristãos da igreja primitiva escreveram outros salmos para expressar a glória de Deus, que eram cantados nas reuniões da igreja primitiva. E claro que hoje Deus pode dar novas composições de salmos para um culto público como este, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 26. O livro de Salmos na Bíblia, os irmãos sabem, que é uma coleção de composições, salmos de celebração, salmos de louvor, salmos de exaltação, e às vezes também salmos de oração, e às vezes oração pessoal, oração coletiva, oração nacional, enfim, são verdades e experiências bíblicas colocadas em música. Os hinos aqui são cânticos que oferecem louvor a Deus. Salmos e hinos, a ênfase do hino está no fato de ser um louvor dirigido exclusivamente ao Senhor.
Existem canções com letras cristãs, canções que podem comunicar mensagens de edificação, mas que não estão na categoria de hinos. Porque o hino é uma modalidade que tem como função exclusiva o louvor a Deus. É uma canção com motivos cristãos, com uma história cristã, com uma letra cristã, porém, não é uma canção exclusiva de louvor a Deus. Salmos, hinos, e em terceiro lugar, cânticos espirituais, que é um cântico dado pelo Espírito Santo. Diferente, meus amados irmãos, das expressões salmos e hinos, o cântico espiritual remete a uma ação e a prática de uma música inspirada pelo Espírito Santo. É um cântico ensinado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, que pode ser, inclusive, em outras línguas. Alguns cânticos espirituais são cânticos espontâneos, são cânticos entoados apenas uma vez, é a primeira e a última vez, em um culto de adoração, em uma reunião de família, ou até mesmo durante uma devoção particular, um devocional particular. E que Deus dá, o Espírito Santo dá um cântico espiritual, e aquele cântico, ele é cantado aquela vez e nunca mais. Por outro lado, muitos cânticos espirituais, cânticos proféticos, foram escritos e foram gravados, e são ouvidos, e nós cantamos, corais cantam, solistas cantam, nós cantamos. Agora, a mensagem deste cântico espiritual é que ele reflete uma atitude de um coração voltado para Deus. E a palavra de Deus nos exorta para que nós procuremos novos cânticos, para que cantemos ao Senhor um novo cântico, uma nova canção. E eu quero dizer para os irmãos nesta noite que o Espírito Santo está pronto, está disponível para ungir músicos, para ungir cantores, para ungir qualquer crente, para que ele entre numa dimensão de tanta intimidade por Deus, que Deus vai lhe dar um cântico espiritual, uma nova música espiritual, e que pode ser liberada para a igreja, com a função de uma profecia, para o nosso gozo, refrigério, instrução e admoestação. E Jesus é aquele que nos dá os cânticos do Espírito Santo. E quando Ele nos dá um cântico do Espírito Santo, nós vamos identificar nesse cântico a paixão que o Senhor Jesus tem por seu Pai. É muito interessante isso, irmãos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículo 11, que um dos desejos mais profundos do coração do Senhor Jesus é cantar louvores ao Pai no meio da congregação dos que creem e através daqueles que creem. Esse versículo é magnífico e ele diz assim: tanto o que santifica como os que são santificados procedem de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos quando diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, no meio de teu povo reunido te louvarei. Obviamente, esse é um texto escatológico que mostra Jesus cantando com a congregação dos remidos no céu. É uma menção ao Salmo 22, versículo 22, mas é também um texto profético. Porque quando nós cantamos
é o Espírito Santo glorificando a Jesus por nosso intermédio. E o Pai sendo glorificado em Jesus. Então, irmãos, quando nós adoramos a Deus, nós devemos escolher salmos, hinos e cânticos espirituais que comunicam louvor, adoração, glorificação, reverência devida a Deus e que nos transmitam mensagens espirituais. Mensagem que tem fundamento no amor de Deus, no poder de Deus, na soberania de Deus. Agora, se um hino, se uma canção, ela não demonstra o respeito e a honra que Deus merece, que os servos de Deus merecem, esse hino, ele não deve ser empregado no nosso louvor. Se a mensagem de um cântico não for uma mensagem totalmente de acordo com a palavra de Deus, nós não devemos cantar esse louvor, por mais bonito que possa ser e agradável essa música aos nossos ouvidos. Amém, irmãos? Então, são 3 efeitos que ocorrem no culto, no que tange a adoração mediante o louvor. Primeiro, a importância da participação no canto, ou no cântico. Todos os que fazem parte da congregação devem abrir seus corações e as suas bocas em louvor a Deus. Segundo, a importância de fazer todos os esforços, porque a palavra de Deus habita ricamente em nossos corações. Então, nós podemos oferecer ao Senhor uma variedade de canções, como salmos, hinos e cânticos espirituais. Em terceiro lugar, a importância de nossas músicas serem bíblicas. Porque se a palavra de Deus habita em nós, o que vai sair de nossos corações por meio dos nossos lábios é a palavra de Deus que habita em nós ricamente. Eu acredito, irmãos, que muitas igrejas estão se empobrecendo ao substituir hinos, composições espirituais por músicas superficiais, músicas que não estão enquadradas nessa categoria, salmos, hinos e cânticos espirituais. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Vamos rememorar tudo, irmãos, já concluindo. Se pretendemos viver como Deus quer que vivamos, nós devemos, em primeiro lugar, andar por onde Deus quer que andemos. Em segundo lugar, adorar como Deus quer que adoremos. Ninguém precisa inventar nada. E em terceiro lugar, trabalhar como Deus quer que trabalhemos. E tudo o que fizerem, seja por palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Colossenses 3:17. Paulo está dizendo que não importa o que nós estamos fazendo, tudo o que fizermos deve ser feito em nome e para a glória do Senhor Jesus e como um serviço a Ele. Não deve ser feito para receber um ok, para receber um muito obrigado, para receber meus parabéns, para receber os meus aplausos. Deve ser feito em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Essa é a atitude, irmãos, que dá sentido, que dá propósito, que dá significado e que dá resultado a tudo o que nós fazemos, não importa quão comum isso seja ou quão material isso seja. Eu gostaria de finalmente sugerir uma experiência para essa semana, colocando a administração do nosso tempo nas mãos do Senhor. E é uma sugestão prática, para que nós comecemos o nosso dia em oração e peçamos a Deus para que Ele nos mostre
como nós devemos focar em fazer naquele dia particularmente. Eu acredito que podemos fazer isso mediante uma lista de itens daquilo que você pretende fazer naquele dia. E depois falar: Senhor, dessas coisas que eu tenho que fazer neste dia, o que eu devo fazer em primeiro lugar? O que eu devo fazer em segundo lugar? O que eu devo fazer em terceiro lugar? Porque eu quero, Senhor, neste dia, aplicar o meu tempo de uma forma inspirada pelo Senhor. E depois de realizar cada tarefa, você vai verificar se o que você estava fazendo e o que você fez foi realmente para a glória de Deus. Eu até pensei que nós podíamos fazer um bottom e usar um bottom com a seguinte inscrição: sob nova direção. Por que sobre nova direção? Porque eu deixei de fazer as coisas que eu quero fazer, as coisas que eu desejo fazer, as coisas que são a minha paixão de fazer, para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Então, eu estou sob nova direção, eu estou realizando coisas sob nova direção, não importando o que seja, fazemos para o Senhor. Glória a Deus. Paulo nos diz que se nós assim o fizermos, se fizermos do Senhor a nossa busca diária, o nosso prazer diário, nós vamos encontrar a paz de Cristo, que ultrapassa todo o entendimento humano, e a palavra de Cristo habitará profundamente em nossos corações, e toda a glória é tributada ao Senhor. E aqui ele diz que nós teremos o privilégio, irmãos, de experimentar a sua paz, de conhecer a sua palavra, não uma palavra teórica, mas uma palavra residente, uma palavra residente em nossos corações.